Boa noite, tudo bom? Paz e graça a todos vocês que nos assistem nesse momento, nesses momentos tão difíceis que nós enfrentamos no dia do Senhor e não podermos estar presencialmente no momento de culto, de adoração ao Senhor. Então nós viemos até você através da mídia social para poder transmitir a graça do conhecimento de Jesus Cristo a você que é membro da nossa igreja e a você também que não é membro da igreja, mas que acompanha as nossas exposições pelo canal, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida. Nesta noite eu quero trazer para você uma meditação, uma exposição da palavra no Salmo 137 da palavra de Deus. Vamos abrir lá a palavra de Deus no Salmo 137 e vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 137 e manter essa porção aberta para a meditação e exposição da mesma, ok? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, queremos te pedir, ó Deus, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, ó Deus, sobre nós, ó Deus, nesta hora, ó Deus, que estaremos meditando na tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, ao expositor da tua palavra nesta noite e também aos irmãos que estão do outro lado, ó Deus, desse vídeo, em momento de comunhão, de adoração, de louvor ao Senhor, ó Deus, para engrandecer o teu nome, ó Deus, e aprender da tua palavra, Senhor. Nos guia, nos orienta, nos conduz, ó Deus, em toda a verdade, ó Deus. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus através da exposição da sua palavra. O Salmo 137, irmãos, não se encaixa em nenhuma categoria litúrgica bem definida. E como eu sempre costumo dizer, o livro de Salmos é um livro muito precioso para a igreja, porque ele retrata a anatomia das partes da alma humana, como já dizia João Calvino. Nós também sabemos que o livro de Salmos ele é rico naquilo que ele se propõe a ser. A palavra de Deus ensinada, reiterada, colocada de maneira a ser resposta divina às lamentações humanas e também respostas humanas às ações divinas. Nós vemos isso muito claro no livro de Salmos. É um livro que tem acompanhado a espiritualidade da igreja durante muito tempo, durante muita peregrinação espiritual que a igreja tem passado e tem enfrentado. Então, o livro de Salmos é um livro rico para a igreja, é o coração da Bíblia, é o coração da teologia cristã. Ele é a base de toda a nossa teologia propriamente dita. Então, quando nós estudamos o livro de Salmos, nós percebemos, nós crescemos, nós engrandecemos, nós crescemos junto com o livro de Salmos. Essa é a grande verdade que nós aprendemos em relação ao livro de Salmos. Essa é a verdade que nós precisamos considerar. O texto que nós temos em nosso momento agora para exposição, ele trata-se de um lamento comunitário. É claro que ele não é fácil ser encaixado em qualquer outra categoria, mas lendo o contexto você percebe que é um lamento comunitário. Os 4 primeiros versos são certamente tal lamento, o lamento da comunidade. Quando você lê os versos primeiros, ele vai dizer lá, às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Então, é um lamento da comunidade, um lamento da comunidade da aliança. Agora, note o seguinte, os próximos 2 versículos, os versículos 5 e 6, aliás, 5 e 6, eles vão mencionar para nós, eles vão falar de, pode ser tomados como compromissos por Sião por meio do seu porta-voz. São compromissos que tomam em direção à nação, em direção ao povo de Deus, em direção ao povo pactual.
É interessante isso, porque o resto do salmo ele é uma imprecação. E tais imprecações não são incomuns nos salmos de lamento. Nós percebemos isso nos salmos de lamentos. Alan Ross, por exemplo, ele chama a atenção, chama essa versão modificada de uma música de Sião. Ele coloca este salmo como uma música de Sião, uma versão modificada onde inclui os elementos de lamento e elementos de imprecações. Então, quando ele coloca isso, ele lembra que exatamente é uma categoria de música que é cantada para colocar para nós essa verdade. O outro teólogo chamado Ogden mantém a classificação de um salmo comum de lamento, mas isso inclui um oráculo profético de julgamento sobre as nações. Então não é apenas um cântico de lamento que você percebe, não é apenas uma categoria de lamento, de lamentação, mas também existe nele elementos de um oráculo de juízo profético sobre as nações pagãs que perpetraram a desgraça sobre Jerusalém. Nós sabemos por que Jerusalém foi para o cativeiro babilônico. Jerusalém foi para o cativeiro babilônico por causa da sua idolatria, por causa do abandono a Yahvé, por causa do abandono ao culto, pelo desprezo do culto a Deus. E esse desprezo do culto a Deus levou eles até o exílio de Deus. O desprezo pela palavra profética, o desprezo pela palavra do Senhor, levou eles até o exílio babilônico, como nós bem conhecemos na história da redenção. Podemos ter mais certeza dessa ocasião para a composição deste salmo. Porque quando nós olhamos para os outros salmos, nós podemos colocar o Sipsleben, a situação vivencial do salmo, dentro das questões aproximadas. Entretanto, de fato, este salmo, como diz Hans Joachim Kraus, ele diz que o único salmo que pode ser tratado de forma confiável é este salmo, o Salmo 137. O salmo foi claramente escrito durante o exílio para expressar a dor e o pesar do povo. Ou pode ter sido escrito depois do exílio, né, para expressar essa dor e pesar do povo. Embora o Império Babilônico ainda existia, a comunidade olhou para trás, o doloroso começo do seu cativeiro, e viu como estava vivendo naquele período do cativeiro. É claro, essa visão que Kraus tem em relação a esta passagem. Então, como comunidade reunidos, eles agora ensaiaram agora uma situação, eles juraram agora a sua lealdade ao Senhor e invocou ao Senhor para cumprir os antigos oráculos de julgamento sobre as nações que perpetraram esse juízo sobre eles. E isso é interessante para nós entendermos o contexto no qual esse texto está inserido. Agora, como nós podemos entender, elucidar mais essa passagem da palavra de Deus? Na linguagem e da beleza poética que aparece aqui no texto, o salmista ensaia o lamento daqueles que choram na terra estranha e puderam não só cantar os seus cânticos de Sião, mas faz o seu juramento de permanecer leal a Jerusalém e depois apela ao Senhor para retribuir os feitos dos perversos contra quem profere uma sentença de imprecação. É exatamente isso que você vê no Salmo e é exatamente isso que nós vamos ver a partir de agora, expondo esta passagem verso a verso para a nossa edificação nesta hora. Primeiro vamos considerar o povo exilado lamenta a situação da nação em cativeiro. Versos de 1 a 4. Olha o que diz o verso de 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos e lamentando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha. Aqui, queridos, o que nós vamos aprender aqui, perceber aqui nesse bloco de versos? Primeiro é que o povo sentou-se junto aos rios da Babilônia e chorou. É como se o povo estivesse agora resignado a refletir na triste situação no qual viu Jerusalém ser destruída, ser devastada, ser arruinada. Este povo agora senta na margem dos rios da Babilônia e lamenta e chora muito para com Deus e para com a situação, a pobre sorte que eles têm diante da situação que eles enfrentam. Veja que coisa interessante. Quando o mundo procura destruir a fé, zombando das formas de adoração dos crentes, os fiéis se fortalecerão na sua determinação de permanecer leais e fiéis a Deus. Você hoje não pode estar no culto, você não pode estar na adoração comunitária, você não está na adoração
pactual, naquele momento litúrgico, naquela assembleia solene, na convocação solene do culto, da adoração a Deus, e você se pergunta por quê? Porque o mundo tem zombado muitas vezes da vida da igreja, o mundo se levanta contra a igreja, muitas vezes por causa da negligência da própria igreja em adorar a Deus no seu dia, no dia fiel, no dia que ele escolheu para a adoração. Os fiéis só podem chorar quando se lembram da ruína do seu lugar santo de adoração. Eles agora estão chorando porque se lembram da ruína que ficou Jerusalém. Eles choram, eles lamentam por isso, diz o verso 1. Eles lamentam-se porque agora eles não têm local para adorar. O local que outrora era para eles valorizarem, para eles amarem, para eles quererem, para eles desejarem. Eles agora estão lamentando porque não podiam mais voltar a Jerusalém, louvar e exaltar. Seria diferente de nós hoje? Quantos de nós têm de fato lamentado a tristeza de não poder estar no culto público ao Senhor? Quantos de nós temos lamentado e chorado porque não podemos mais no domingo ouvir a santa convocação do Senhor, louvar a Deus, exaltar a Deus, manifestar aquele desejo latente da alma de estar adorando a Deus? Quantos de fato têm sentido falta do culto? O culto comunitário, o culto pactual, o culto da aliança. Esse é um ponto que nós precisamos pensar e considerar. Agora, veja bem, é difícil dizer muito ou se alguma coisa que melhoraria a beleza e o poder das palavras e as imagens desse salmo. Não há palavras bonitas para descrever a tristeza e a dor desse povo. Um autor chamado Kirkpatrick, ele observa que no início do salmo, o termo sentimento dos exilados enlutados suscita a nossa simpatia. Mas no final, a amarga denúncia choca e nos repele, e ainda assim estende a dor até o limite. Porque no final do salmo ele vai pedir um juízo sobre as nações que perpetraram juízo contra eles. A linguagem é intensa, porque a experiência ela foi avassaladora. Ele diz, pelos rios da Babilônia, lá nos sentávamos e chorávamos. É exatamente isso que diz o texto. A experiência ela foi assustadora. Lá sentados na Babilônia era uma terra de rios, de canais, de árvores. E de modo que as imagens atuais fornecem um cenário natural para a sua lamentação, porque eles olham para a situação vivencial deles, naquele momento atual deles, e eles querem saber por que estão sofrendo daquela maneira. Isso é terrível. Isso é terrível. Normalmente rios e árvores são fortes. E são prazeres para o povo, mas não para os exilados. Para muitos deles, a vida havia acabado. A vida havia se estagnado. A vida na Babilônia não era confortável. É o suficiente, mas não dava nada, porque eles seriam uma espécie de alienígenas em terra estranha. Isso que ele está dizendo no texto. Ele está dizendo assim... No verso 2, nos salgueiros que ela havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Veja que coisa interessante. Então eles não podiam, dos versos de 2 a 4 agora, você vê que eles não podiam cantar suas canções de Sião em uma terra estrangeira. Por quê? A primeira atitude que eles tomam, a primeira resignação, a primeira nota de compromisso com Deus é pendurar as suas harpas nas árvores. Ou seja, eles se recusaram a cantar em terra estranha. Eles desobedeceram a ordem dos seus captores. E aqui eles não podiam cantar suas músicas quando provocados por seus captores, versos de 3 a 4, eles não podiam. Eles se viam totalmente anulados, aniquilados, arruinados. Eles não conseguiam entoar um louvor, uma exaltação a Deus, porque era imprecisa para eles, não podia de fato acontecer aquilo. Mas por que eles fazem isso? Nos versos 3 e 4, você vê lá, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar canto de louvor ao Senhor em terra estranha? Eles se sentiam numa terra estranha, eles não estavam no seu ambiente, no seu habitat natural, o habitat de adoração, o habitat de louvor, de culto a Deus. Mas não é apenas isto.
sigamos um pouco mais, avancemos um pouco mais. Em segundo lugar, nós não apenas vemos o povo exilado lamentando a sua situação no cativeiro, mas também nós vemos o povo, o representante, o salmista escrevendo o salmo, falando pela comunidade. O salmista promete nunca esquecer de Jerusalém. Versos de 5 a 6. Olha o que é que ele diz. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Veja que coisa. E aqui é importante para nós. Aqui o salmista, ele prefere que esta mão direita esqueça a sua habilidade do que ele esquecer de Jerusalém. Ele diz assim, eu quero que minha mão pare de trabalhar em prol da música, do louvor, da exaltação. Ele relembra isso, ele diz que ele prefere que a sua mão resseque a ter que esquecer do seu povo, do seu local de adoração, do seu local de louvor a Deus. Isso é importante. Agora, veja bem, ele prefere também ficar bobo do que esquecer Jerusalém, sua grande alegria. Ele prefere ficar sem entendimento. É esse o sentido aqui quando ele diz assim, quando ele diz que ele prefere que a sua língua se apegue ao paladar. Se eu não me lembrar de ti, não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Ele prefere ficar mudo, sem voz para entoar, para louvar, porque ele não quer louvar a Deus numa terra estranha, numa terra que zomba da sua fé, numa terra que zomba do seu cristianismo, de uma terra que zomba de maneira leviana, terrível contra a sua natureza, contra aquilo que ele é. O que você tem pensado sobre isto? Como é encarar essa questão? A adoração a Deus precisa ser feita não com base no que nós achamos, mas com base na fidelidade outorgada ao Senhor, dada ao Senhor por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele tem feito. Isso nos leva para o nosso terceiro tópico nesta noite. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, igreja, é que o salmista pede que o Senhor se lembre do mal praticado ao seu povo e da apaga. Versos 7 a 9. É exatamente o que está escrito aqui no nosso texto. Ele diz, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz é aquele que te der a paga do mal que nos fizestes. Feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra as pedras. O que ele está orando? O que ele pede agora? Ele pede que o Senhor pague a parte má de Edom que ela teve na invasão e devastação de Jerusalém. E aqui é interessante porque geralmente nós ignoramos esse fato de Edom participando dessa cruel chacina, podemos assim dizê-lo. Vocês lembram, por exemplo, nós estudamos a profecia de Obadias, e lá na profecia de Obadias nós percebemos que Obadias ele coloca um oráculo de juízo contra Edom. Nos versos 10 da profecia de Obadias até o verso 14, mostra o caráter maquiavélico, malvado, perverso de Edom, em pegar os fugitivos de Jerusalém e entregá-los na mão dos babilônios ou matá-los no meio do caminho quando eles fugiam de maneira traiçoeira. E aí Obadias se levanta como profeta do Senhor. Deus ordena Obadias levantar-se como oráculo de juízo contra Edom, ou seja, contra o primo de Israel, que é Edom, os edomitas. E aqui, novamente, esse salmista, ele lembra exatamente que a comunidade da aliança orou desta forma, pediu desta forma, pedia desta forma, que Deus exercesse juízo contra Edom. E isso nós precisamos considerar.
Agora, observe bem aqui o texto. Ele diz aqui que ele quer que Edom seja julgado pela invasão. Ele estava lá em vez de Edom. E é interessante porque Obadias vai dizer isso na sua profecia, de que em vez de Edom socorrer e ajudar a nação de Israel, que estava perecendo ali na mão da Babilônia, eles, pelo contrário, eles ficaram rindo, zombando deles. E novamente aqui o texto menciona este fato na poesia. Ele diz lá que eles diziam para o povo de Israel: arrasai, 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 falando para a Babilônia: arrasai, destruir Jerusalém, acabai com tudo que Jerusalém tem e é e representa. Então a primeira questão, oráculo de juízo contra Edom. Edom, terrível Edom. Mas também ele adiciona imprecações à Babilônia, como parte do seu desejo para que a justiça lhe seja aplicada pelo que fizeram a eles. Versos 8 e verso 9. Quando ele diz filha da Babilônia, que há de ser destruída, ele tem a certeza de que Deus há de punir a Babilônia pela maldade que fez, e como o próprio Deus vai dizer na profecia de Obadias. Babilônia deve notar que por causa da sua destruição de Jerusalém, seriam reembolsados na mesma medida. Verso 8 diz isso. Ele diz: ó filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Aqui agora o salmista, ele lembra que o povo agora resignado em voltar-se para Deus, ele ora a Deus, ele pede a Deus: Senhor, vinga-nos. A oração imprecatória para os nossos dias é sim, ela serve para nós sim. A oração imprecatória está cheia da Bíblia, a Bíblia está cheia de orações de juízo, onde a igreja ora pelo seu benefício e pela sua defesa, para que Deus venha como vingador do seu povo. E é isso que está acontecendo aqui neste salmo. Ele está pedindo para que Deus venha como vingador do seu povo, por privar o seu povo da verdadeira adoração, do verdadeiro culto. Ele pede para que Deus vingue os babilônios. Mas veja aqui. Volte comigo para o texto. E veja o que o texto nos informa também, de maneira muito rica, muito própria para nós. Ele informa também que Deus feliz, ou seja, a palavra feliz aqui é a ideia de bem-aventurado aquele que te dera paga pelo mal que nos fizestes. Feliz seria aquele que destruísse a Babilônia. Mas a segunda questão é que a Babilônia deveria esperar que os seus pequeninos também seriam destruídos. Verso 9, ele diz: feliz também aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Porque foi assim que a Babilônia fez com Israel. Foi assim que a Babilônia fez com os filhos de Jerusalém. Foi assim que pegou os bebês que tinham, jogava do alto penhasco para que morressem. Era um nível de maldade terrível, e aqui ele ora desta forma, ele ora desta maneira. Quando nós lemos a passagem bíblica, a poesia, o oráculo de juízo, quando eles sentem saudades da terra dele, saudades da adoração, saudades do culto, e nós descobrimos a razão por que eles estão longe do culto, porque a Babilônia os levou ao cativeiro, e nós sabemos por que o cativeiro foi trazido, porque eles haviam pecado contra o Senhor, eles haviam abandonado o Shabat de Deus, eles haviam abandonado o próprio Deus, eles haviam adorado a Baal, eles haviam adorado os outros ídolos, e agora inseridos nesse contexto de juízo, através do exílio babilônico, eles sentem saudades da adoração, do louvor, do culto a Deus. Mas também lembram da maldade que a Babilônia e Edom cometeram contra eles. Você que é crente, você que é membro da igreja, você sente falta do culto? Você não se vê como exilado neste mundo? Por causa do Covid-19, muitos de nós não podemos mais ir ao culto, adorar a Deus em comunidade da aliança, em comunidade pactual. Você não sente falta, você não se sente um exilado em terra estranha. Quando chega o domingo, o dia do Senhor, você não vai à igreja, parece que o seu dia mudou, parece que o seu dia perde o sentido, perde a cor, perde o brilho. O dia do Senhor é desprezado pela igreja, e Deus agora mostra a necessidade, através dessa circunstância na qual nós vivemos atualmente, mostra a necessidade de nós valorizarmos o dia dele, o dia de adoração, o dia de comunhão com os santos, o dia de estar de fato louvando a Deus, exaltando o seu nome, aprendendo da sua palavra. Você acha que é fácil para um pastor chegar na frente de um vídeo, gravar um vídeo, ministrar a palavra em vídeo, sem ter o contato com a assembleia solene, com o povo que louva a Deus e exalta a Deus no momento comunitário e pactual? Não, não é. Então nós precisamos, como igreja de Cristo Jesus,
olhar para esse salmo e trazê-lo para a nossa experiência. A nossa vida diária de culto e de adoração. A nossa idolatria, irmãos, o nosso negligenciar, a nossa maneira de negligenciar a palavra de Deus. Deus nos priva os benefícios do pacto da graça, nos disciplinando, nos removendo de ouvir a palavra do Senhor. Hoje seria a Eucaristia. E nos privando da Eucaristia por causa dessa situação que nós vivemos. E muitas vezes nós iríamos ao culto, à adoração, à Eucaristia, sem reflexão, sem meditação, sem autoanálise, sem o autojuízo, sem reconsiderar quem nós somos e os nossos pecados. Mas o que nós aprendemos aqui nesse salmo? Algumas verdades nós aprendemos nesse salmo. Aprendemos nesse salmo o seguinte: que quando nós somos exilados, quando acontece o exílio espiritual, quando nós somos impedidos de estar no culto a Deus, geralmente é por causa da ação dos judeus, por causa da nossa negligência à sua palavra e à sua lei. Este povo foi para o exílio babilônico por causa destas coisas. Esse povo foi para o exílio babilônico porque desprezara a palavra do Senhor, desprezara a lei de Deus, desprezava a ministração da palavra, desprezava a ordem litúrgica, desprezava a questão dos sacramentos, desprezava a lei de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que o louvor a Deus, ele às vezes é interrompido pela profunda tristeza na qual somos mergulhados quando estamos exilados. Quantos de nós deixamos de louvar a Deus no dia de hoje? Quantos de nós abandonamos o louvor a Deus porque ficamos em casa e não temos nem a lembrança nem a recordação do dia de Shabat, do Shabat cristão? O domingo parece que ficou estranho à nossa mente, ao nosso coração. O dia do Senhor, a santa convocação, não foi ouvida, não foi clamada, não foi trazida à nossa memória. Nós não fomos convocados ao culto legítimo a Deus público. Por quê? Porque nós estamos exilados. E por fim, nós aprendemos que precisamos orar para que Deus dê a paga sobre aqueles que nos impedem de louvar a Deus e exaltar a sua palavra. Sobre aqueles que nos perseguem, que nos destroem, que querem destruir a nossa vida, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor a Deus. Precisamos pedir que Deus exerça o seu juízo sobre aqueles que de fato não amam a sua palavra, que não amam o seu evangelho, que não amam a sua lei. Que Deus possa aplicar essas verdades em nossos corações e que você possa ter sido edificado nesta noite para a glória de Deus. É o que eu desejo sobre a sua vida. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Que ela possa, Deus, encontrar abrigo em nossos corações. Que ela possa, de fato, Deus, ser penetrante, Deus, em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. É o que nós choramos. Ó Pai amado, te pedimos que o Senhor seja com a Tua igreja nesta hora, Senhor, que está exilada do culto público, Senhor. Do culto em adoração, do culto de comunhão, Deus, do culto de louvor a Deus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a te louvar, ó Deus, naquilo que Tu queres, na beleza da Tua santidade, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Que o Senhor possa, de fato, ó Deus, nos tirar, ó Deus, desse exílio, ó Deus, e que nós possamos voltar para a nossa pátria celeste. Que nós podemos nos voltar, ó Deus, para a reunião do Teu povo, da humanidade restaurada em Teu culto, Senhor. Da humanidade, ó Deus, que é a Tua igreja, Deus, restaurada através do sangue precioso do Senhor Jesus. Ó Pai amado, Tu sabes, ó Deus, o quanto nós carecemos, ó Deus, de estar em culto e adoração. É o que nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e Deus estenda graça sobre a sua vida.